Amém, irmãos? Vamos estar lendo o texto aqui de Gênesis capítulo 4, o versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Amém, igreja? Quantos que crê que a Bíblia é o maná do céu? Aleluias! Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é o maná do céu. Por isso que a Bíblia mesmo vai dizer que nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos anima, nos encoraja, nos fortalece. Aleluias! A Bíblia fala que tudo que dantes foi escrito é para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluias! Porque, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha também por meio da palavra de Deus. Ele trabalha por meio da palavra de Deus. Você pode analisar, irmãos, que a palavra de Deus nos santifica. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, eu senti o gosto das palavras, irmãos. Não fisicamente, mas espiritualmente, porque aquela palavra vai te tocando ali, te enchendo, te ensinando. Aí você vai aperfeiçoando os seus caminhos. Mesmo nós sendo imperfeitos, mas a palavra de Deus aperfeiçoa os nossos caminhos. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos, igreja, e ela ilumina os nossos caminhos, a nossa caminhada aqui nessa terra. A pessoa que ela está pautada pela palavra de Deus, irmãos, é uma lâmpada que está iluminando o caminho no meio das trevas. Esse mundo só tem trevas, mas a palavra de Deus está iluminando o nosso caminho. É por isso que o cristão que vive por meio da palavra, ele não tropeça em pedra e nem pisa em serpente, porque o caminho está iluminando. Aleluia! O caminho tem luz. A hora que ele vê a serpente, meus irmãos, ele enxerga ali, ó, porque a luz está iluminando o caminho. Quando ele vê uma pedra, um buraco, ele desvia da pedra e do buraco, porque a palavra de Deus está iluminando o caminho. Aleluias! Irmãos, hoje eu quero estar falando algo, eu sei que no nome de Jesus vai ser edificante para a igreja, porque a gente não aprende só dentro do tema a qual é falado, mas muitos textos esclarecem muitas coisas na nossa mente. E eu quero estar falando hoje, meus irmãos, que não existe semente maligna. E eu sei que não vai ficar só dentro desse tema, mas eu sei que a igreja vai ser edificada por essa palavra. Quantos creem aqui? Aleluias! Glória a Deus! Não existe semente maligna. Igreja, quando você depara com a palavra de Deus, você vai perceber que ela é bem esclarecedora. E é meditando na palavra de Deus que a nossa mente ela abre. A Bíblia fala que os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava andando com eles, falando com eles, e eles não enxergavam que era Jesus que falava. Jesus foi falando que era necessário que o Cristo padecesse, morresse na cruz, sofresse, e eles não compreendiam as profecias quando Jesus falava para aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus tinha ressuscitado. E quando Jesus falava, eles não entenderam. De repente ali, Jesus desaparece no meio deles, e a Bíblia fala que eles compreenderam e viram que era Jesus que estava no meio deles. E a Bíblia vai falar assim, ó, e abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Eles compreenderam a Escritura, por que, igreja? Porque abriu o entendimento deles. A Bíblia, irmãos, para que ela seja compreendida, o Espírito Santo de Deus tem que abrir o nosso entendimento para a compreensão. E, meus irmãos, por isso que o texto vai dizer, Pedro dizendo, que há pontos difíceis de entender, a qual os indoutos, ou muitos pegavam aqueles textos de Paulo, e distorciam eles para a sua própria condenação. Eles não compreendiam. E hoje, meus irmãos, justamente por muitos não compreender o texto, muitos chegam a essa conclusão, em que há sementes malignas na terra. Por quê?
tem textos que parecem dizer uma coisa, mas aqueles textos não querem dizer aquilo que a pessoa talvez está entendendo e achando que é aquilo que o texto quer dizer. Nós vamos analisar hoje alguns textos que alguns entendem ou afirmam que há sementes malignas na terra. Como assim? Há pessoas que nascem do ventre da mãe, que elas nasceram já condenadas. Como se Deus olhasse para aquela pessoa e ela não tivesse a possibilidade ou um meio de salvação. Como se ela já nasce do ventre da mãe sendo uma semente maligna, e a semente boa é essa que vai se converter. Ou seja, já nasce os joios e já nasce o trigo. E eu quero mostrar para a igreja que Deus, conhecendo o futuro, Deus mesmo conhecendo o futuro, sabendo de tudo, Deus sabe quem vai para o céu, quem não vai. Deus sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Só que a pessoa já não nasce, nesse sentido de decreto de Deus, condenada. Ela nasce tendo a possibilidade dela se converter e ser salva. Ou seja, igreja, ninguém nasce condenado, ninguém nasce já ir para ir ou vai para o inferno. Deus, na sua presciência, irmãos, Ele sabe quem vai ou não vai. E eu quero que nós compreendamos, analisamos a palavra de Deus, que você pode deparar, ou você já deparou com essa situação de você imaginar ou pensar, será que tem sementes malignas, semente boa na terra? Será que tem pessoas que ela já é um joio, nunca vai se converter, e tem pessoas que vai se converter? Ah, será porque eu prego o evangelho tanto para uma pessoa e ela nunca se converte? Ah, ela é um joio, ela nunca vai se converter. Não, irmãos, Deus sabe, mas Deus não decretou que uma pessoa vai para o inferno. E aqui, meus irmãos, por que eu li esse texto? Porque aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala que Adão, coabitando com Eva, a Bíblia fala que ela ali teve um filho, e ela vai dizer o quê? Alcancei do Senhor um varão. Ela não está dizendo aqui que alcançou do diabo um varão. Ela está dizendo assim, alcancei do Senhor um varão. Sabe por que eu estou citando Caim? Porque justamente muitos interpretam como se Caim fosse uma semente maligna, e chegam a afirmar, Caim é uma semente maligna. Não, igreja. Não existe semente maligna. Existe os filhos do pecado. Ou seja, antes de nós se converter, nós éramos filhos do pecado, não semente maligna. Porque quando nós vamos entender aqui nesse texto, que a Bíblia em momento nenhum vai falar que Caim era uma semente maligna. A Bíblia vai falar que Caim era do maligno, e vamos entender por que Caim era do maligno. Caim, a Bíblia fala que ele era do maligno, mas a Bíblia fala que ele não era uma semente maligna. Por quê? Caim era semente de Adão. Abel era semente de Adão. Sete era semente de Adão. Alguns chegam a afirmar, dizer que Eva coabitou com a serpente para nascer Caim. Olha para vocês verem a mentalidade de uma pessoa, aonde ela pode chegar. Dizer que Eva coabitou com a serpente e nasceu Caim. E esse texto diz bem claro que não. Ela coabitou com Adão e nasceu Caim, sendo uma semente que veio de Deus, não do diabo. É por isso que ela vai falar assim, ó, alcancei do Senhor um varão. Ela não está dizendo assim, ah não, ele nasceu por vontade do diabo. Não, ele não nasceu por vontade do diabo e nem foi uma concepção maligna. Ele foi gerado de Adão e Eva, na qual os dois Deus tinha criado para o seu louvor e sua glória. Só que eles pecaram contra Deus. Ou seja, meus irmãos, a semente significa descendência. Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ou seja, semente aqui está dizendo o que, meus irmãos? Descendência. Não tem nada a ver, não está dizendo nada a ver que alguém nasce ali, é uma semente maligna. Não quer dizer isso. E aqui, meus irmãos, olha, abre a palavra do Senhor aí, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12. Esse texto aqui, meus irmãos, alguns também interpretam como se alguém que nasce do ventre da mãe já nasce sendo uma semente maligna, e outros já nascem por vontade de Deus.
Não, alguns nascem por vontade de Deus, e outros nascem do ventre da mãe sem ser vontade de Deus, ou já nasce condenado. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que ele vai dizer à igreja, que o povo de Israel rejeitaram a Jesus, mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder. Essa palavra poder, irmãos, ela quer dizer permissão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essa palavra feitos, ela quer dizer vir à existência. Quer dizer que quando uma pessoa aceita Jesus, meus irmãos, veio à existência, nasceu um filho de Deus. O texto está dizendo que quem aceita a Jesus, veio à existência, nasceu, se tornou uma nova criatura, nasceu um filho de Deus. Isso significa, igreja, que o ser humano sem Jesus, ele não é filho de Deus. Você já viu muitos falar assim, igreja? Falar assim, olha, não, todo mundo é filho de Deus, não. Marcos capítulo de número 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, depois que o homem caiu, que ele pecou contra Deus, ele foi destituído do reino de Deus, e a Bíblia fala que ele se tornou inimigo de Deus. Como que ele se torna filho de Deus novamente? Deu-lhes o poder, permissão de serem feitos, vir à existência um filho de Deus, os que creem no seu nome. Ou seja, igreja, quem aceita Jesus, ele nasceu agora, é uma nova criatura, foi permitido, Deus lhe deu a permissão, veio à existência um filho de Deus. Quando você aceitou Jesus mesmo, a conversão verdadeira, você, eu, todos nós se tornamos filho de Deus, aleluias, oricanda lamassuriana gai. Nós nos tornamos filho de Deus. Olha aqui, igreja, ele não está falando de uma concepção física, de alguém que nasce do ventre de uma mãe de uma forma física, ele está falando de uma concepção espiritual. Olha o versículo 13, os quais não nasceram do sangue. Olha aqui, igreja, os quais não nasceu do sangue. O que significa a palavra sangue? A palavra sangue quer dizer vida, fazendo uma referência ao nascimento de uma criança no ventre da mãe. Olha aqui, ele está dizendo que os que recebeu Jesus, ele está falando que é uma concepção espiritual, não física. O que ele quer dizer aqui? Olha, igreja, só para a igreja entender o que ele está dizendo com essa expressão aqui, os quais não nasceram do sangue. Olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos aqui mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 3. A Bíblia fala que Nicodemos foi ter a noite com Jesus, ou foi conversar com Jesus. E ele diz, olha, tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais, se Deus não for com ele. Aí Jesus vai dizer para ele assim, ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, porque Jesus não estava falando de uma concepção natural e física, ele estava falando de um nascimento espiritual. Aí ele vai dizer, uai, Senhor, como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como pode isso acontecer? Vai acontecer isso? Ou como pode acontecer isso? Aí Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluias! Sabe o que ele está dizendo, igreja? Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, olha, eu não estou falando de uma concepção física de alguém nascer, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Eu estou falando de um nascimento espiritual, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue. Ou seja, meus irmãos, essa expressão, ela significa a mesma coisa. Não é alguém que nasceu, não é quem nasceu do sangue, é quem nasceu do Espírito. Quem aceitou Jesus nasceu da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito. Aleluias! Ou seja, aí o que João está dizendo aqui? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne. Essa palavra carne quer dizer corpo também. Não nasceu do sangue, não nasceu da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus.
Aleluias! Ele está falando, olha, esses não nasceu do ventre da mãe. Eu não estou dizendo quem nasceu do ventre da mãe, eu estou falando quem nasceu de Deus, espiritual, da água, da palavra, do Espírito, aleluia! Ele está falando, então, meus irmãos, bem claro esse texto, você entende que ele está falando de uma concepção espiritual. Quem aceita Jesus verdadeiramente, ele vai nascer da palavra de Deus, ele vai nascer do Espírito. A Bíblia fala, meus irmãos, abre a palavra de Deus aí, os irmãos, a palavra de Deus, aleluias, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, vamos ler o 22 para os irmãos entenderem melhor. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Igreja, sabe o que Pedro está falando aqui? Olha, que sejamos novamente gerados, nascer de novo. Foi o que Nicodemos não entendeu, o que Jesus estava falando. Pedro entendeu e deixou escrito, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que é semente corruptível, igreja? É o nosso corpo mortal, é o ventre da mãe, é nascer da carne. Ele está falando, não é nascer da carne, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluias! Quantos aqui nasceu da palavra de Deus? Aleluias! Oricanda lamassúria, pode glorificar a Deus com as palmas, igreja, porque Jesus merece. Ou seja, igreja, ser novamente gerados, nascer de novo. Então, meus irmãos, não existe semente maligna na terra. Não existe semente maligna. Existe filhos do pecado. Quem não tem Deus, igreja, são filhos do pecado. A Bíblia vai falar também, em João no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ele vai falar que são filhos da ira também. Quem não tem Jesus é filhos da ira. Olha esse texto, abra a palavra de Deus aí também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 24, esse texto aqui também, igreja, interpretam como também afirmando que a pessoa já nasce joio e já nasce trigo, e eu quero mostrar para a igreja que essa interpretação também não é correta. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 24. Aqui, meus irmãos, é uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? Geralmente, irmãos, uma parábola é uma história curta, às vezes uma comparação baseada em fatos reais, acontecimentos reais, com o fim de nos ensinar alguma lição. Isso é uma parábola. Nem sempre pode se interpretar uma parábola vamos dizer assim, de uma maneira literal. Uma parábola é uma comparação, para que te dê um entendimento de algo literal. E Jesus, ele aqui dá um exemplo, meus irmãos, para que nós entenda como que funciona o reino de Deus, como que é o reino de Deus. Aí ele vai dizer o que? Eu vou estar aqui explicando para os irmãos, não vou ler, porque nós ganhamos tempo assim. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante ao homem, que ele tem um campo, e ele pega os seus trabalhadores, os seus servos, e diz a eles, olha, vai trabalhar no campo e vocês vão plantar trigo, plante trigo. E a Bíblia fala que eles foram, essa parábola, Jesus ensinando, se você pode analisar que ele está dando uma explicação de uma história real, lógica, e eles foram plantar o trigo, só que eles dormiram à noite, e à noite, enquanto eles estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio deles joio. E quando a erva cresceu, nasceu ali joio e trigo. Eles chegaram para o pai de família, para o dono daquele campo, e falou assim, olha, o senhor mandou nós plantar trigo, por que tem joio? Aí ele diz a eles, olha, o inimigo foi quem semeou esse joio. Foi o inimigo que semeou. Aí o servo falou assim, o senhor quer que nós vamos e arrancamos o joio e tiramos do meio do trigo? Ele, não, espera. Porque se vocês fazerem isso, vai danificar o trigo. Espera até no tempo da colheita, que eu vou pedir os meus servos, meus trabalhadores, para colher o joio, juntar em feixes,
e separar para ser queimado. E o trigo vai ser separado e eu vou colocar no meu celeiro. E a Bíblia fala, irmãos, que os discípulos não entenderam. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E no versículo de número 36 e 37, os discípulos, a seguir aqui, os discípulos vão perguntar: Senhor, nos explica a parábola do joio. Aqui, meus irmãos, o título no versículo 24 está falando a parábola do trigo e do joio, mas na verdade é a parábola do joio. É como que Jesus está explicando o que vai acontecer com o joio, ou com aqueles que não vai ser salvos no final dos tempos. E ele vai dar a explicação no versículo 37. Olha a explicação que ele vai dar: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Olha aqui, igreja. Ele está falando assim, ó, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está dizendo, eu semeio. Quem está semeando sou eu. Os irmãos estão vendo que quando você interpreta de maneira bem prática mesmo o texto, você vai entender que muitas heresias que inventam não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus está falando, eu semeio. Não é alguém que nasce no ventre da mãe. O trigo quem está semeando é eu. Meus irmãos, e o que é a semente? A semente, para que os irmãos entendam, só virar uma folha aí para trás, Mateus no capítulo de número 13, o versículo de número 4, quando Jesus, o versículo 4 e o versículo de número 19 dá a resposta, quando Jesus ele está falando da parábola do semeador. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, o semeador saiu a semear, e quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeram aquela semente. Aí no versículo 19, do capítulo 13 de Mateus, ele vai dar a explicação e vai falar assim, olha, a semente é a palavra do reino. O que é semente, igreja? A palavra do reino. E também, meus irmãos, em Lucas capítulo 8, versículo 11, vai dizer que a semente é a palavra de Deus também. Marcos capítulo 4, versículo 14, vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Aí Jesus está falando o quê? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Sabe o que ele está falando? Através da palavra do reino, da palavra de Deus, porque Jesus era a palavra. Eu estou semeando a minha semente. E aonde ele semeia a boa semente, irmãos? No coração de cada pessoa que ouve o Evangelho de Cristo. E aqueles, meus irmãos, que aquela semente dá fruto, ela nasce ali, ela dá fruto com perfeição, como diz a palavra de Deus. Esses são os trigos na terra. Aleluias! Ou seja, não nasceu do sangue, não nasceu da carne, mas nasceu pela palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, não, esses nasceram da palavra, eu estou semeando. Ou seja, igreja, a semente, o trigo é semeado dentro do ventre da mãe, quando ele já nasce, ou o trigo é semeado quando ouve a palavra de Deus? Quando se torna trigo? É no ventre da mãe, ou quando ouve a palavra? Jesus está falando, eu semeio. E como que é semeado hoje? Por meio daqueles que levam o Evangelho de Cristo, porque Jesus é a palavra de Deus. Aleluia! Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, como João vai falar no capítulo 1, que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, habitou no meio de nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Olha aqui, o campo, no versículo 38, o campo é o mundo. Olha o que ele está dizendo, ele está explicando a parábola do joio. O campo é o mundo todo, igreja, o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Olha aqui, igreja, quem é a boa semente? Os filhos do reino. É aqueles que ouviu a palavra, alimentou da palavra, está dando fruto. Esses são filhos do reino, não são filhos do diabo, não são filhos da ira, são filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Olha o que ele vai dizer aqui, igreja. Que o joio são os filhos do diabo. Agora, esses filhos do diabo é uma concepção física ou espiritual? Automaticamente também aqueles que alimentam daquilo que é do diabo, eles também vão se tornar joio, porque vai praticar aquilo que o diabo quer que eles pratiquem. O próprio João vai confirmar na sua primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 7. Abra, irmãos. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 7. Olha aqui, igreja, ele mesmo vai explicar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha aqui, porque a sua semente permanece nele. Qual que é a semente, igreja? A palavra de Deus. Aleluias! Aquele que conserva a semente da palavra de Deus no seu coração, que ele luta para viver conforme a palavra de Deus, essa pessoa, meus irmãos, ele não vive na prática do pecado, sabe por quê? Porque ele é nascido de Deus, ele não é nascido da doutrinação do diabo, da consequência do pecado na vida do próprio ser humano. Nasceu de novo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E quando que é nascido de Deus? Quando recebe Jesus como seu Salvador. E não vive na prática do pecado porque a sua semente permanece nele. A palavra de Deus permanece. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que esse texto está deixando bem claro aqui, irmãos? E os joios são os filhos do maligno. Filho do maligno é o mesmo que filho do diabo. Quando que a pessoa se torna joio? Quando ela já começa a viver na prática do pecado. É criança. Vocês sabiam que todas as crianças são salvas? Jesus mesmo vai dizer: vinde as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Jesus não está dizendo assim, não, já nasceu da mãe já sendo joio, já está indo para o inferno. Vinde as minhas criancinhas. Jesus estava dizendo, todas as crianças, nesse exato momento, elas estão indo para o céu. Jesus está dizendo o que, meus irmãos? Quando a criança já tem aquela contaminação do pecado na mente, ela já começa a praticar coisas pecaminosas, e no final ela vai ser também, depois que crescer, tendo consciência do que é pecado, todo ser humano, esses vão ser considerados joio no juízo e será separado para o fogo eterno, que é o lago de fogo. Mas aqueles, meus irmãos, que praticar justiça, que andar conforme a palavra de Deus, esses serão salvos. Esses vão ser separados no celeiro. Olha aqui, igreja, o versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Olha aqui, igreja, quem semeou? É o diabo. Mas muito vai falar que é o quê? Que foi a serpente, né? É cada heresia hoje, irmãos. Semeou. Jesus está falando assim, eu semeio o trigo. A palavra está dizendo, o diabo semeia o joio. O diabo está semeando o joio como, irmãos? Na doutrinação pecaminosa. Prostituição, bebedice, drogas, iniquidades, pecados, coisas malignas. Quem está semeando no mundo é o diabo. Através da música, através dos filmes, seriados, desenhos, novelas, através de muitos professores nas escolas, através de ateus, de cientistas, ele está doutrinando, ele está semeando ali, o joio, o pecado. Ele está semeando o pecado. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Igreja, olha aqui, quem que é o joio? Tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Tudo que causa escândalo e comete iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouçam. Ou seja, igreja, o joio é aqueles que praticam iniquidade, que são chamados de filhos do diabo. João mesmo vai explicar, porque o evangelho de João, ele escrevendo, depois ele vai explicar melhor na sua primeira carta. Aqueles que não conservam a semente da palavra de Deus no seu coração, esses, meus irmãos, eles vão viver na prática do pecado a vida inteira, esses então vai ser condenado, vão perecer. É que eu expliquei para a igreja aqui.
A pessoa já não nasce joio e outro já nasce trigo. Alguns pensam assim, não, mas o trigo vai se converter, o trigo vai mudar de vida, o trigo vai ir para a igreja. Pois é, mas até então, antes de converter, não era trigo, era considerado joio, porque Jesus fala que o joio é quem pratica iniquidade. E todos nós aqui praticávamos iniquidade antes de nós ser crentes e servir a Deus. A Bíblia fala que todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Ninguém é salvo, ninguém está indo para o céu. Ninguém nasce, meus irmãos. Embora as crianças na sua inocência vão para o céu, ninguém nasce para ir para o céu, porque todos estão cheios de pecados. Todos, meus irmãos, romanos, Paulo vai dizer bem claro para os romanos, todos foram destituídos, ninguém merece o céu. Ou seja, é como se você trocar a expressão, é como se você estivesse falando assim, ó, todo mundo é joio. Todo mundo é joio, irmãos. Não pode interpretar de maneira literal, porque de maneira literal não tem como um joio virar trigo. Não tem como. Só Jesus que pode transformar a água em vinho, irmãos. Só Jesus que pode fazer isso. E de uma maneira espiritual, o que ele fez com nós, igreja? Jesus nos transformou e hoje nós somos trigo. Hoje nós somos transformados. Hoje nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Fomos novamente gerados, como diz João. Nós somos gerados. Por meio, meus irmãos, da palavra de Deus. Irmãos, olha aqui. A palavra de Deus, a semente da palavra que ela produz, ela nasce em nosso coração. Ela vai produzir boas obras através de quem, meus irmãos? Por meio do Espírito Santo de Deus. Porque as obras são feitas em Deus.